aqui o modo EcoPro para a gente ter uma ideia do consumo do carro. De cara a gente já pode destacar algumas coisas interessantes da X3. Quando a gente compara nessa categoria de SUVs, e a gente vai fazer uma comparação aí da X3, por exemplo, com a Audi Q5, ou ainda com a XC60 da Volvo, ou ainda com a GLC da Mercedes, a primeira coisa que a gente já destaca é a questão da esportividade. A BMW tem isso muito característico nos carros dela. Então você já senta num banco que dá essa sensação de esportividade, ele já tem aquela sensação de abraçar o motorista, ele também é mais firme. A gente já nota isso também na suspensão do modelo, até mesmo na ação direta do volante, que é bem mais preciso nesse sentido. Então o movimento que você faz, você percebe que o movimento passa muito mais rápido para o carro. A gente também destaca aqui esses pedal shifts que temos aqui atrás do volante, para a gente interagir aí com o câmbio automático de 8 marchas, que ele tem aletas bem grandes, assim, bem pronunciadas, típicas de carro com esse perfil esportivo, né? Então a BMW, por característica, ela já tem essa esportividade pronunciada. Evidentemente que a X3 não é um esportivo nato, mas ela denota isso nas suas características. Ainda assim, a sua suspensão consegue ser, digamos assim, confortável. Outro ponto de destaque bem interessante no carro é o excelente isolamento acústico. Aliás, o acabamento da BMW, historicamente, ele é bastante qualitativo e o isolamento acústico faz parte desse bom acabamento. Também não podemos deixar de destacar aqui o sistema Connected Drive, que teve algumas evoluções. Agora, os menus dele são bem simples de acessar. Então, através aqui da roda que nós temos aqui no console e a tela projetada, a gente consegue acessar rapidamente a informação que a gente quer, seja do veículo, da navegação, informações do Connected Drive como previsão do tempo, ou a outras informações de mídia. No caso aqui na parte de navegação, um detalhe muito interessante é que por conta do Connected Drive e da linha telefônica que já vem no carro, que você tem os serviços de concierge, você consegue inclusive as informações de trânsito. Ou seja, quando o trânsito está bom, ele coloca ali uma linha verde. E se houver alguma interferência, essa linha vai mudar para laranja ou vermelho, mostrando que você tem problemas na rota que você está fazendo. De toda forma, o que a gente pode dizer aqui é que a X3, apesar de ser um SAV, né, a BMW não gosta da sigla SUV. Ela prefere a sigla SAV, que é Sport Activity Vehicle. É um veículo ativo, vamos dizer assim, um veículo esportivo ativo, né? Ela não parece ser um SUV, né? Ela não dá aquela sensação de carro grande, nem de carro com uma inércia muito tendenciosa. Então você tem uma dirigibilidade muito boa. Então quando você faz manobras mais rápidas, essas manobras de evasão, assim que você vai desviar de algum buraco, alguma coisa, você percebe que o carro tem um comportamento muito ágil, muito firme. Ele lembra muito de modelos sedãs. Outro detalhe interessante é que a BMW agora ela vem com um sisteminha aqui, ó, você até pode apertar aqui, que é o Intelligent Safety, e ele pode te ajudar com uma série de informações. Então, por exemplo, se você estiver comendo faixa, ele vai te avisar, entre outras coisas que você pode utilizar. Até na configuração você tem aqui, por exemplo, alerta de pedestres, alerta de colisão frontal, alerta de saída de faixa e aviso de troca de faixa. Então toda vez que você tiver em alguma dessas situações, ele vai te alertar para que você possa, obviamente, corrigir a situação e ter uma condução mais segura de dirigibilidade. Isso aqui é uma novidade na X3. Outro detalhe interessante é que essa tela aqui, além de você poder usar o cursor aqui na parte de baixo, a tela também agora é touch. Então você consegue, por exemplo, usar gestos de pinça para conseguir ver o mapa com zoom in e zoom out. Para quem gosta de usar o touch direto na tela, você tem essa opção, além, é claro, da função do controle aqui embaixo. De toda forma, o que a gente pode dizer da nova X3 é que realmente ela
está bastante evoluída, né? Então temos novas tecnologias aqui no carro. A gente percebe que os consoles, de forma geral, eles estão mais organizados, as funções estão mais fáceis de serem achadas aqui. A posição de dirigir também é bastante agradável no modelo. E o que a gente pode dizer até agora? A gente já dirigiu aqui um trecho, vamos conferir aqui no computador de bordo, estamos aí com cerca de 8 km e a gente vê aí uma média de consumo de 9,7 km por litro. Que a gente pode dizer que é muito bom. O carro tem 252 cavalos de potência, 350 Nm de torque, vai de 0 a 100 em 6,3 segundos, quer dizer, então é performance de esportivo com uma média de consumo bastante interessante, considerando aí quase 10 km por litro nesse trecho que nós estamos fazendo aqui. A gente já concluiu aqui o nosso trecho de rodovia. Vamos dar uma olhada como é que ficou o consumo aqui pelo computador de bordo. O computador de bordo informando aqui quase 11 km por litro, 10,9 km por litro, que é uma média muito boa. Ainda na informação EcoPro, a gente também consegue ver aqui uma função bem interessante do sistema do veículo. Toda vez que a gente tira o pé do acelerador e pisa no freio, ele começa a carregar o alternador do carro. E ele faz isso toda vez que o carro não precisa, obviamente, demandar energia do motor. Então, quando o carro está ocioso e você tira o pé do acelerador e ele percebe que ele pode fazer a carga, algumas das vezes quando você pisa no freio ele também entra com a função de carga, ou seja, ele faz o gerenciamento de forma a escolher o melhor momento para carregar o alternador e assim, consequentemente, desconectando o alternador do sistema do motor, ele consegue ainda manter a economia sempre bastante alta. Afinal de contas, o alternador é uma peça que, conectada através da polea do motor, através de uma correia, ele rouba a potência do motor para poder fazer a carga da bateria. Então esse sistema inteligente, ele é bastante útil, já foi inicialmente desenvolvido aí na Fórmula 1 e depois passou para os outros carros, com o objetivo, obviamente, de economizar energia do motor e não tirar potência do conjunto, fazendo essa gestão bastante automática do ciclo de carga da bateria. A gente também percebe que mesmo usando o carro urbanamente, ainda que a suspensão da X3 tenha uma tendência a ser mais esportiva, o que a gente percebe é esta boa adaptabilidade dela para filtrar imperfeições do solo. Sem perder a característica esportiva, ela te dá um nível de conforto bastante interessante. Eu vou mudar aqui o carro para o modo Sport agora e vou mudar para o modo Sport Plus, que você tem dois modos, né? Tem o modo Standard e o modo Plus. E você consegue selecioná-los apertando o botão algumas vezes, né? De cara, quando você muda para o modo Sport Plus, se você mantiver o pedal na mesma posição que você estava no EcoPro, o carro já dá um pulinho para frente, ou seja, ele já muda a forma como ele interpreta o pedal do acelerador, ou seja, você precisa acelerar menos para o carro render mais. O volante também a gente já percebeu aqui que ficou um pouquinho mais firme, isso por conta, obviamente, da direção com assistência elétrica, que é conectada a todo esse conjunto de programação. Ela obviamente fica um pouco mais pesada para a condução esportiva. Outro ponto também que a gente já percebe é o gerenciamento do câmbio. Enquanto no modo EcoPro ele tenta sempre buscar uma marcha mais alta para deixar o carro mais suave, aqui é o contrário. Aqui a gente, por exemplo, está fazendo uma aceleração relativamente suave e o motor já está levando o carro ali para quase 4.000 giros para fazer a troca de marcha. Então a gente percebe essa resposta muito mais pronta do conjunto. Cabe destacar também que, ainda que esse aqui seja um câmbio automático com conversor de torque, fica bastante interessante a velocidade de troca de marcha aqui. Geralmente os câmbios automáticos eles têm um tempo de troca de marcha um pouquinho mais moroso se a gente comparar com câmbios robotizados de dupla embreagem. Mas aqui o que a gente está percebendo é as trocas de marcha bastante rápidas na hora de passar de uma marcha para outra. Outro ponto que merece claramente um elogio aí a nova BMW X3.
Agora já numa condição urbana, vamos ver como é que a X3 se sai em obstáculos como sonorizadores e lombadas. Primeiro vamos passar aqui num sonorizador, vamos ver. Como era de se esperar, um excelente isolamento acústico e uma suspensão muito bem adaptada. Vamos ver a lombada. A 30 por hora é como se a lombada não existisse. Ela passa com uma tranquilidade muito grande, dá até pra gente arriscar em velocidades maiores. Vou agora passar numa lombada a quase 40 por hora, vamos ver? Ainda que o carro chacoalhe um pouco mais, o que a gente pode dizer é que a X3 vai muito bem nesse tipo de situação. Detalhe interessante que, obviamente, todos os carros que levam aí o nome X da BMW, X3, X1, X5, X6, essa característica do X é a função cross deles, por assim dizer, né? Obviamente são modelos mais adaptados para situações de buracos, valetas, lombadas, então eles têm a proposta de serem mais aventureiros, e a X3 obviamente não nega este fato. Então lombadas e valetas são transpostos com absoluta tranquilidade. E a parte interessante de ter uma X3 é que você pode ter toda aquela tecnologia e performance que você encontra na série 3, porém com uma capacidade de transpor locais ruins com muito mais tranquilidade. Então esse seria o principal ponto da X3, né? É como se você tivesse um sedã no que diz respeito a conforto e desempenho, esportividade e tecnologia, porém com a vantagem dele ter mais capacidade e, digamos assim, condições de superar trajetos mais difíceis com grande tranquilidade. Essa foi então a nossa rápida avaliação aqui com a BMW X3. Modelo que chegou aí recentemente ao mercado e certamente vai ter aí o seu lugar ao sol frente aos concorrentes diretos. Bom, essa daqui é a X3 xDrive 30i. No caso, esse carro tem um preço sugerido de venda de R$ 309.950. E tudo que nós mostramos nele é série. Essa é a parte legal do modelo, que não tem opcionais. Então os dispositivos interessantes que o carro tem, vem tudo de fábrica. Gostou do carro? Quer conhecer um pouquinho mais? Dá uma passadinha aqui na concessionária BMW Germânica em Sorocaba e vem aqui fazer um test drive com a nova X3. Comprecar TV, sempre com os vídeos mais legais para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Comprecar.com.br, o maior classificado de veículos da nossa região, está de cara nova, muito mais moderno. Acesse comprecar.com.br. Pensou em vender ou comprar? Acesse Comprecar.